Olá, pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio de Experiências Extraordinárias. Antes de eu falar com a nossa convidada de hoje, o meu tradicional pedido de você deixar o seu like nesse vídeo. Isso é importante para nós, é importante para que o YouTube recomende o nosso conteúdo para o máximo de pessoas que a gente conseguir. Pega esse vídeo, assiste, eu tenho certeza absoluta que você vai gostar e depois você compartilha. Compartilha nos seus grupos de WhatsApp, compartilha com seus amigos, com seus inimigos, com seus colegas de trabalho, com a família. Ajuda a gente a levar esse conteúdo para o máximo de pessoas que a gente puder. Hoje eu estou recebendo aqui uma executiva muito bacana que eu também estou conhecendo hoje. Então a conversa vai ser muito especial, porque a gente também vai se conhecer. Obviamente a gente já conversou um pouquinho lá fora antes de gravar, mas a gente também vai se conhecer aqui durante essa conversa. E eu gosto muito quando isso também acontece, porque é uma oportunidade de eu, além de conhecer, aprender com a pessoa que está aqui hoje. A gente está recebendo a Daniela Araújo, da Decolar. A Dani, posso chamar de Dani? Dani? Por favor. Tá bom. Ela veio do segmento financeiro, trabalhou em várias instituições financeiras, atuou em uma companhia aérea e hoje atua na Decolar. Ela vai contar um pouco pra gente da carreira dela, ela vai contar um pouco pra gente o que é a Decolar e a gente vai falar de um montão de assuntos interessantes. Então fica com a gente que eu tenho certeza absoluta que vocês vão gostar. Dani, querida, super obrigado por ter vindo aqui no Experiências Extraordinárias hoje. Eu sempre falo isso, vou continuar falando, agradecendo de montão, porque eu sei que as agendas de vocês são desafiadoras, então vocês estarem aqui cedendo um pouco do tempo é uma gratidão enorme. Melhor do que eu falar de você é você falar de você. Quem é a Daniela Araújo? Conta pra gente. Obrigada pelo convite. Realmente, a agenda é sempre um tema, né? Mas eu falo que para projetos como Experiências Extraordinárias, projetos inspiradores acho que tem essa pegada, né, de levar conhecimento, de levar informação, eu sempre ponho na prioridade da agenda. Então, prazer estar aqui. Nossa! Prazer estar aqui. Obrigado, querida. Bom, deixa eu começar falando então um pouquinho de mim. Eu sou a Dani, esquecemos esse Daniela aí, vamos para a Dani mesmo. Eu sou a Dani, sou filha única, vinda de pais que sempre... Acho que melhor para contar da gente é falar da parte pessoal. Então, eu me lembro desde pequenininha dos meus pais sempre falando para mim da importância do estudo. E se eu tiver que escolher uma coisa para falar de mim, né? Pensando aqui no que o nosso papo deve ser hoje, eu falaria de estudo, né? De sempre tentar. E eu acho que é mais do que o estudo formal, é conhecimento, né? Eu sempre uso isso, né? Para os sobrinhos, para as pessoas que vêm falar comigo, eu sempre falo assim: tem uma coisa que ninguém tira da gente, que é conhecimento. E conhecimento, a gente pode ter adquirir conhecimento de várias formas, né? Pode ser pelo estudo formal, na escola, na faculdade, enfim, que é muito importante, coloquemos aqui que é muito importante. Mas o conhecimento também, ele vem através das pessoas com que você se relaciona, das coisas que você lê. E agora eu já vou começar a entregar aqui um pouco da minha idade. Na minha idade, assim, quando eu era pequena, a gente não tinha esse acesso, né, tão fácil à informação e tal, tudo dependia, né, tem que comprar um livro, tem que, né, enfim, era realmente mais difícil, né, você ler sobre, enfim, de forma detalhada sobre um tema, realmente custava mais, né, e eu acho que hoje a gente está num mundo, numa realidade na qual é mais fácil você ter, e claro, né, também como é mais fácil você ter conhecimento, você adquirir conhecimento que não é tão útil, exatamente, né? Então há que se ponderar isso aí. Cuidado. Exatamente. Mas eu acho que assim, o conhecimento, você pode, né, ter de diversas formas. Então, é lendo, é conversando, e é isso, né? Esse nosso papo aqui, né? O nosso papo ali fora antes de entrar, né? O quanta coisa a gente já descobriu um do outro, né? Enfim, do projeto, do que você gosta, enfim, do que eu gosto. Então, acho que se eu tivesse que falar um pouco de mim, acho que uma coisa muito importante na minha vida sempre foi isso, né? O conhecimento. Enfim, e aí,
né, filha única, meus pais sempre falaram muito disso pra mim, então sempre foi um tema aí muito importante da minha vida, né, o estudo, o conhecimento e tal. Enfim, estudei, aí me lembro, já desde, assim, de adolescente, de perguntarem pra mim, o que você quer ser? Eu nunca sabia muito bem o que eu queria ser, mas eu sabia de uma coisa, que eu queria morar sozinha. Sempre foi, assim, um negócio... O sonho. O sonho era morar sozinha, vai entender essas coisas, né? E aí eu arranjei um jeito de morar sozinha, porque imagina, como é que, filha única... Como é que eu falo pra minha mãe? Então, mãe, assim, ó... Eu vou sair tô de casa. saindo de casa, Nossa. né? Então, eu usei o ponto do estudo pra ser a chave pra sair de casa. Uhum. Fui, estudei. Passei numa faculdade perto de casa, mas passei numa longe também. Qual que eu escolhi? A Claro, a longe, longe. lógico. Porque aí, né, pá, tava a desculpa perfeita. Então, passei na faculdade, fui estudar fora. E eu acho que aí foi talvez um outro grande, um grande marco da minha vida. Uhum. Porque ao fazer essa escolha, e vamos lá, né? Toda escolha, gente, tem benefícios Isso, e tem os custos, né, dessa tem escolha. coisas boas e coisas Exato. que você eventualmente perde, né? Há que se colocar isso Uhum. também, né? Por quê? Né? Enquanto eu morava com os meus pais, a minha vida, obviamente, era muito mais fácil, né? Tinha ali o suporte de casa e tal. Quando eu faço essa escolha de morar sozinha, foi muito legal. Liberdade e tal. Só que com a liberdade também vem aquelas coisas. Você tem a liberdade de ir pra festa na quarta-feira, né? Mas você também tem que lembrar que na quinta de manhã tem aula. Tem aula. Né? E você precisa estudar e entregar as notas, Exatamente, né? porque se não passar, tem que voltar para casa, Uhum. né? Então, sempre teve esse ponto, mas enfim. Fui para a faculdade, e aqui só para pôr um ponto. Eu fui estudar estatística. Uau! Pois é. Você tá sendo muito, muito gentil de só fazer uau, tá, Rodrigo? Porque eu já escutei, nossa, mas você, né? Todos Mas você sabe que hoje é uma área super, mega, hiper valorizada. Sim, né? super Quer dizer, não que não fosse antes, mas hoje é muito valorizada por conta de dados, cientista de dados. Exatamente. E tal. Na minha época não era tão conhecido assim, então eu passei ainda pelo processo de ter que explicar para minha mãe o que eu ia estudar, para minha família, para minhas tias o que eu ia estudar, enfim. Fui fazer estatística. Acho que foi uma faculdade. Eu fui para Campinas, fui fazer na Unicamp. E foi, acho que um período da minha vida que me deu, claro, uma base muito importante, né, de conhecimento, de estudo e tal, porque eu faço hoje. Hoje, obviamente, eu já há muitos anos não atuo como estatística mesmo, mas até hoje uso os conhecimentos da faculdade. Como eu disse, ninguém tira da gente o conhecimento. Exatamente o que você aprendeu. Né? Mas eu acho que também me deu algumas outras coisas, sabe? A noção de precisar ter a responsabilidade, né? Enfim, de ter que entender que, olha... a festa no dia seguinte vai me custar alguma coisa, né? Ou se eu decidir gastar esse dinheiro aqui, depois eu não tenho dinheiro para gastar ali, né? Enfim, então acho que esse tipo de coisa ajudou muito. Eu sempre falo que quem tiver a oportunidade de estudar fora, eu acho que é realmente algo que faz muito bem, principalmente naquela idade que a gente tá ali de 17, 18 anos, quando normalmente isso acontece. Descobrindo o mundo, né? Acho que é um processo muito interessante, né? Enfim, aí fiz a faculdade. Chegou logo na metade da faculdade, eu olhei e falei, putz, mas eu não quero essa carreira que eu tô vendo aqui. Só que aí tinha um ponto. Para mim, na minha vida, não era uma possibilidade ligar para minha mãe, pro meu pai e falar assim, então, não gostei, tô voltando para casa. Não tinha grana para isso, né? Meus pais já ralavam para mandar lá uma grana contada para mim todo mês para eu poder... Pra você se manter pra lá eu poder e pagar só comida e tal, né? Não pagava a faculdade, mas tinha que pagar comida, o lugar onde morava e tudo. Não rola, de repente, fala, então, não gostei, tô voltando para casa e vou pagar outra faculdade. Então, eu falei, vou ter que terminar essa faculdade aqui, vou terminar e vou achar, e eu acho que esse foi um ponto muito legal. Ali, talvez, foi uma das primeiras vezes que ficou claro para mim, que é uma coisa muito recorrente na vida adulta, que a gente não faz só o que a gente gosta. Né? E essa é uma realidade da vida, gente. Sinto muito, mas é uma realidade da vida. E esse é um ponto muito importante. Às vezes a juventude de hoje, né? Eu tenho essa impressão
que tem essa coisa do imediatismo, né? De chegar e já querer as coisas e tal, que tem o lado bom disso. Sim. Né? Mas tem que ter esse equilíbrio e saber que lá no trabalho, lá na escola, lá na faculdade, né, vai ter a parte que não é tão legal, mas faz parte do negócio. Faz parte. Né? E você tem que passar por aquilo, né? É isso. E aí eu olhei e falei, cara... E assim, pra mim tava nítido ali, lá pelo, sei lá, 3º ou 4º semestre, era uma faculdade de 4 anos, né? Então 8 semestres. Lá pelo meio da faculdade. Lá pelo meio da faculdade eu olhei e falei, putz, não é isso que eu quero pra minha vida, né? Mas aí não dá pra voltar, como eu falei, bom, deixa eu achar aqui o que eu gosto, né? E aí eu fui olhando e falei, não, peraí. Então eu vou fazer... E aí, na minha faculdade, você tinha que complementar o currículo com matérias eletivas, né? Então eu fui olhando e falei assim, eu vou procurar as matérias eletivas, então, que vão me fazer felizes, né? E aí fui, essa matéria aqui, essa matéria ali, tem uma chata, mas depois tem outra legal e tal. E fui ali achando, né, como balancear a coisa pra ser legal o negócio, né? Enfim. E nesse processo, eu acho que esse é um outro processo muito interessante também. Porque nesse processo eu fui me abrindo para coisas novas, né? Então, desde fazer disciplinas em outros cursos, então eu passei a conhecer gente de outros cursos, a conhecer professores de outros cursos, e aí fui, né, obviamente fazendo aulas com esses outros professores que foram me ensinando coisas muito diferentes, e aí você vai abrindo a cabeça, né? Fui abrindo a cabeça, bom, a coisa vai andando, até que, de repente, lá pelo penúltimo semestre, eu me vejo na seguinte situação. Uma colega da faculdade foi morar fora, voltou e falou para mim, Dani, eu vi esse negócio aqui muito interessante em outro país e tal. Vamos montar uma empresa disso aqui? Olha. E eu falei, vamos. E aí eu acho que foi um negócio assim... que eu sempre fui uma pessoa muito programada, sabe assim? Que né, me programei muito bem pra fazer as coisas. E foi uma hora ali que eu... dar chacoalhada, né? Eu parei ali naquela beirinha do penhasco e falei, e vai, aí, pula aqui, daqui a pouco o paraquedas abre, vambora. Enfim, e foi muito legal isso. Foi muito legal porque foi uma experiência de 2 anos e meio. Só para explicar que era uma empresa, tinha nada a ver com estatística, no CERN. Era uma empresa... Hoje, gente, hoje vai parecer muito óbvio, tá, o que a gente fez. Mas aqui, agora eu vou entregar a idade, eu tô falando, isso foi em 2004, então tem quase 20 anos. 20 anos, né? Então isso há 20 anos, gente, não existia, tá? O conceito de cesta, sabe, de assinatura mensal, era um conceito de assinatura mensal para produtos saudáveis. Então, assim, há 20 anos, não tinha essa vibe inovador. Fitness que tem hoje e não tinha assinatura mensal. E, by the way, internet não era nem 10% do que é hoje. Então, o conceito da empresa misturava essas 3 coisas. Então, a pessoa entrava lá no site da nossa empresa, olhava os produtos que ela queria receber. Então, por exemplo, sei lá, a família de, sei lá, 4 pessoas, ela falava, eu quero receber toda semana, eu quero banana, eu quero limão, eu quero farinha integral, eu quero um suco de soja. Então, ela fazia meio uma assinatura ali do que ela queria. Do que ela queria, vocês entregavam. E a gente entregava toda semana na casa da pessoa aquela cesta de... Eram sempre coisas saudáveis, tá? Enfim, então o conceito era esse, só para explicar aqui rapidamente. Então era uma coisa que não tinha muito a ver com estatística, mas que eu consegui ali de novo ganhar conhecimentos muito importantes que eu uso até hoje, né? Então, assim, conceitos de lidar com o cliente, né? Conceitos de administração de empresa. Porque vocês tiraram do zero a empresa. Exatamente. Né? A gente abriu, fez business plan para abrir a empresa, fomos buscar dinheiro no mercado. Não era um mercado como hoje, que tem tanto acesso a capital, então assim, foi bastante difícil captar dinheiro no início. Montamos toda a parte contábil da empresa, então eu cuidava da parte, eu fazia a parte administrativa, né, contábil, e toda a parte de relacionamento com clientes, e aí sim a parte estatística da coisa, que era... Ajudava ali. A parte da base de dados, da base de CRM, da empresa, que enfim. Hoje é uma profissão mega valorizada no exatamente, mercado, mas isso há 20 anos, né, Rodrigo? Vamos lembrar 20 anos lá atrás. Enfim, então, de novo ali, uma outra experiência na minha vida que foi super interessante, que me agregou muito, e que até hoje eu trago, acho que, coisas que eu olho e falo assim... Isso aqui vem lá de 20 anos, sabe assim? Acho que essas coisas ficam na cabeça da gente. Enfim, essa empresa, a gente teve ela durante uns 2 anos e meio, a gente acabou vendendo a empresa.
E aí, eu fiz acho que uma outra virada na minha vida. Foi um momento, foi bastante interessante, porque aí eu tinha acabado de me formar, né? Na verdade, eu me formei, e aí eu me formei em estatística, e tinha empresa, falei, eu preciso aprender de marketing, né? Porque precisava conseguir levar a empresa. E aí eu fui fazer uma pós-graduação, já emendei, fui fazer uma pós-graduação em marketing. Fiz a pós-graduação e tal, e tive ali junto com a empresa e tal. Então, outro agregador importante aí de conhecimento. Tive essa empresa durante uns 2 anos e meio, só que aí chegou um ponto crucial, né? Como eu falei, nessa época não tinha tanto acesso a capital como a gente tem hoje, então a gente estava ali naquele momento chegou num limite pelo capital que a gente tinha para expandir. Veio uma proposta interessante de vender a empresa, a gente vendeu a empresa, vou resumir aqui, senão não vou ficar o tempo inteiro só falando disso. A gente vendeu a empresa. E aí... Nossa, mas que legal, assim, tipo, abriram a empresa lá na faculdade, se formaram e conseguiram vender. E foi muito interessante, porque aí você passa uns perrengues que você fala assim, putz, eu preciso, né? Imagina, meu lado criativo é praticamente nulo, né, gente? Eu sou uma pessoa de exatas, meu lado criativo é muito baixo, Eu acho que não, mas tudo bem, vamos lá. Pra quem tá aí na área de marketing, enfim, aí precisa fazer o flyer, precisa pensar na campanha de publicidade, não conhecia nada disso, e aí não tinha dinheiro para pagar, né, empresa de publicidade e tal. E aí você faz uns contratos de parceria, né, com troca. Meio torto, né? Aquelas coisas muito malucas e tal, de início de empresa e tal, mas é interessante, porque você aprende a desenrolar, sabe? Você não fica ali travado e tal. Você aprende a ser mais desenrolado e tal. E acho que aqui também tem uma coisa legal, né? Que eu passei ali e que ao longo da vida eu passei de novo algumas vezes, né? Por muitas vezes, como eu falei, era eu e uma outra moça, né? Então, uma sócia. 2 mulheres jovens, com 20 e poucos anos na época, num mercado bastante masculino, né? Que era um mercado ali para quem está em São Paulo vai entender o que eu tô falando, de CEAGESP, de CEASA, que a gente tinha que ir ali comprar, negociar alimentos e tal. Então, assim, você imagina, chegam 2 meninas de 20 e poucos anos. Primeiro que a gente era pouquíssimo, quase nunca era levada a sério, então tinha ali um negócio muito importante de se provar. E o que eu acho que me ensinou até hoje a também identificar rapidamente quando... e depois, durante a minha vida, algumas vezes aconteceu de novo... Se há um preconceito. Se há um preconceito ali de gênero, sabe? Assim, né? E aí aquelas coisas que as meninas e mulheres que estão escutando aqui vão me entender... De ser interrompida, sabe assim, de não ser levada a sério num primeiro momento, de ter que tomar cuidado, coisas, Rodrigo, pra você vai, talvez... Não, eu sou muito conectado nesse tema, assim. É muito louco você ter que pensar em que roupa você vai vestir antes de fazer uma reunião. Pra mim, é absurdo. E não é que roupa no sentido de é um lugar mais formal, um lugar menos formal. Não é disso que eu tô falando, né? É de você pensar se você tá com um decote, se você tá com uma saia. É muito louco, mas é uma realidade. E eu já fiz essa pergunta para várias executivas que passaram por aqui, né? Com diferentes pontos de vista, né? Você acha que ainda é uma realidade no mercado, de uma forma geral, assim? Eu acho que ainda é. Eu acho que menos do que há 20 anos, né? E aqui eu trago um outro ponto da minha vida pessoal, mas que acho que vai contribuir aqui pra gente, né? Eu sou casada com uma mulher, então eu acho que nessas duas frentes, eu vou dizer, da minha vida, eu vejo claramente uma evolução tremenda de 20 anos pra cá, tá? Mas ainda existe. Então, eu ainda tenho cuidado, até hoje, tá? De olhar o tamanho do meu decote. Eu ainda tenho o cuidado de sutilmente contar antes que a minha esposa vai comigo, para não gerar nenhum desconforto quando chega. Então, assim, e é claro que hoje eu diria que quase ninguém vai virar para mim e vai falar claramente de uma forma preconceituosa, ou porque eu sou mulher, ou porque eu sou casada com uma mulher. Mas aquelas pequenas coisas que incomodam muito ainda acontecem.
sabe? Então, mas eu vejo uma evolução, não sabe? sei se você quer entrar nesse assunto, Podemos, mas, claro. por exemplo, olhares... claro. Como fala, de julgamento, essas coisas que acontecem em diversos ambientes, né? Não só isso. nesse, mas a gente tá aqui com a polêmica do Vini Júnior. Do Vini Júnior. Cara, é um absurdo um negócio o que tá desse. acontecendo. Então, assim, eu acho que primeiro, legal a gente poder falar disso abertamente, de um tema que é um tema sensível, mas importante. Eu, hoje, né, 20 anos depois disso que eu tô te contando, eu olho e falo assim, cara, eu acho que se eu tivesse naquela época visto mulheres homossexuais em posição de liderança, eu teria no mínimo criado uma possibilidade de inspiração. E na época não existia. Eu olhava, né, para cima, eu não via, né? E eu acho que da mesma forma, né, por isso é muito importante a gente ter cada vez mais pessoas, né, em posições de liderança. Mais diversidade, mais diversidade, né? entendeu? Todo tipo de diversidade. Para criar, porque isso, quando você olha, né, e você vê, e não é só para cima hierarquicamente, sabe? Mas você vê pessoas, você consegue se enxergar naqueles lugares, sabe? E eu acho que isso é muito importante. É muito importante porque mostra pro jovem, e eu espero que mostre pro jovem, que é possível chegar lá, sabe? E aí eu vou dizer aqui para falar mais ou menos, sei lá, durante os meus primeiros 10 anos de carreira, talvez até 15, eu não falava da minha vida pessoal no meu trabalho, Rodrigo. Por quê? Porque eu não falava que eu era casada com uma mulher. Com receio disso gerar preconceito, Exatamente. de não te dar oportunidades e coisas do tipo? E você consegue imaginar num ambiente de trabalho, eu não consigo. você não poder falar, por exemplo, que ontem você jantou, porque eu não podia falar que eu tinha jantado com a minha esposa. Então, você não tem espaço para ser você, entendeu? E eu acho que se eu tivesse lá nos meus primeiros anos de carreira visto, né, uma mulher ou um homem falar abertamente que era casado com uma pessoa do mesmo sexo, talvez eu tivesse me sentido mais à vontade para testar. Eu nem tenho tanta certeza assim se seria um problema ou não, mas não tinha essa sensação de eu posso me arriscar. Ou seja, era um lugar muito inseguro, né? É isso. E aí você falava, putz, é melhor eu não... E não que alguém me dissesse claramente que eu não poderia falar, mas você sente quando você não tá num ambiente seguro para falar, sabe? Então eu acho que isso de novo, hein? Vem melhorando, tá? Eu acho que vem quando a gente, né, vê cada vez mais artistas mesmo na mídia, né, falarem, eu sou bissexual, eu sou assexual, eu sou homossexual. É muito bom porque você começa a se ver no outro, sabe? Eu me lembro, mais ou menos nessa época, foi a primeira vez que teve uma novela com um casal de 2 menininhas. Era muito sutil, mas era um primeiro movimento, né? Assim como a gente vê, por exemplo, em novela, quando você vê numa novela, por exemplo, né? Personagens gays, personagens pretos em posições de grandes cargos, não é? Se olha e fala assim, opa, existe, né? Você começa a criar essa empatia. Então, eu acho que é muito importante. E dá essa coragem, né? De quebrar esse status quo, e ver que você pode estar lá. Sim. Sabe? Então, eu acho que isso é muito importante. Enfim, mas... Não, olha, primeiro... Virei totalmente nosso assunto, super mas obrigado acho que... por trazer esse tema. Eu acho que, de novo, é um tema mega relevante e bastante sensível de falar em público, né? Assim, de uma forma tão aberta, tão transparente. Então, super obrigado por trazer esse tema. Já que a gente tocou nele, o que você acha que as empresas poderiam fazer de concreto, né, para a gente continuar nesse caminho de evolução, né, contra preconceitos, capacitismo, essa falta de diversidade? A gente estava falando ali fora, né? Você falou uma coisa que me marcou, que nós somos a média das 5 pessoas que convivem com a gente. Exatamente. Eu achei isso genial. Muito louco. Assim. Quando você pensa nisso, e aqui eu convido
as pessoas para um exercício, né? Para, assim, mas de verdade, assim. E pensa as 5 pessoas com quem você tem mais convívio, assim. Mas muito provavelmente, elas serão muito parecidas com você. Uhum. Em termos de ideias, né? Muitas vezes, né? Religião, pensamento político, enfim, né? Muito provavelmente elas serão muito parecidas. Isso eu acho que causa, até a gente, né, enxergar isso claramente, causa o tão falado efeito bolha, né? Porque você tá na bolha, né? Você tá sempre escutando as mesmas coisas. Aquelas pessoas têm as mesmas opiniões que você, ou muito parecidas, né? Então, não instiga a gente a debater. E vamos deixar bem claro aqui, né? Debater é muito diferente de discutir, de brigar, né? Eu acho que hoje a gente tá indo... tudo muito polarizado, de né? uns anos pra cá, a gente veio pra um caminho onde tudo é muito discussão. E eu não entendo muito porque eu preciso brigar com você, pra gente porque eu penso A e você pensa B. Pontos de vista diferentes. Concordo, não poderia concordar mais com você. É aquela coisa assim, a gente não precisa sair de toda a conversa com todo mundo concordando e nem com um ganhando e outro perdendo. Uma conversa, ela pode ser só, e só não porque é pouco, mas porque ela é isso, uma troca de ideias. Sim. Eu te conto as minhas, você me conta as suas. E a gente, certamente, se a gente conseguir ter essa troca de ideias, a gente vai sair com mais ideias do que eu entrei. Eu entrei com as minhas, você entrou com as suas. Se eu ganhar uma sua, eu já saí com mais que as minhas. É um ganha-ganha. Não precisa ser um ganhando, o outro perdendo, entende? E hoje tá muito nessa linha, no ambiente corporativo, redes sociais, nossa, né? Tudo muito polarizado. É uma loucura, entendeu? Muito... E eu sempre, eu falo muito isso. Eu tenho um hábito, sabe quando você tá assim, tipo, assim, na rede social? Então, eu gosto muito. Quando eu tô sem, tipo, quero só fazer assim, né, na rede social. Relaxar, né? Não vou falar de nenhuma aqui pra não ser, tá? Nem pra um lado, nem pro outro. Quando eu tô assim, ó, em qualquer rede social, eu tenho o hábito de ficar lendo os comentários do comentário, né? E eu faço sempre um exercício. Eu leio e penso assim. E comigo eu penso assim, esta pessoa falaria isso que ela tá escrevendo se ela tivesse de frente para quem ela tá escrevendo ali? Tem muita coisa que eu leio, gente, que eu não acredito que a pessoa falaria. Ou seja, tá escondido atrás da mídia social, né? Não é possível que você fale um negócio desse porque vem tão cheio de rancor, sabe? De rancor e de não pode ser isso. Eu falo, gente, não é possível que essa pessoa seja tão rancorosa assim na vida dela. E eu acho que esse exercício é muito legal, sabe? Você não critica, lê, tenta entender primeiro o argumento do outro. E é isso pra mim a conversa, sabe? Se você me disse algo que não fez sentido, antes de eu contra-argumentar, deixa eu tentar entender. É porque, eventualmente, você pode, inclusive, minimamente, você vai fazer uma coisa que você falou várias vezes aqui, que é absorver mais conhecimento. Bom, minimamente é isso, né? Você vai ter um ponto de vista diferente, você vai absorver um conhecimento que você não tinha. Minimamente isso. É isso. E, no limite, você pode, inclusive, mudar ao seu ponto de vista. E é isso que eu acho. E essa é a magia, né? E tá tudo bem mudar. Hoje eu acho isso. Amanhã tá tudo bem eu achar aquilo. Não tem problema. Aliás, não tem problema não. É delicioso quando você muda de opinião. Porque é sinal que você evoluiu, gente, pelo amor de Deus. Nascer com uma opinião e morrer com a mesma, você não evoluiu. Você não ganhou nada nessa experiência. Mudar de opinião é maravilhoso. Eu mudo de opinião pra caramba. E tá tudo bem. Esse é um ponto muito, muito relevante. Você sabe, vou aproveitar aqui esse momento que você tá abrindo tanta coisa bacana. No ano passado, eu comecei a fazer um trabalho de autoconhecimento. Né? Que até então, para mim, era uma coisa que a minha esposa, por exemplo, vivia me dizendo que eu tinha que fazer, que eu tinha que aprender a respirar, que eu tinha que aprender a me conhecer melhor. Eu achava aquilo muito intangível, eu achava aquilo, por vezes, até besteira. Né? E de uns meses pra cá, eu resolvi experimentar. Eu resolvi, né, por que não? Né? Eu preciso evoluir como ser humano. Né? E aconteceu exatamente o que você está dizendo comigo. Eu estou aqui dando um depoimento muito, muito pessoal aqui.
né? Aconteceu exatamente comigo. Então, nesses últimos 6 meses, eu me transformei e vou me transformar muito mais ainda. Espero que para melhor. E aí as pessoas que convivem comigo que vão poder dizer, não, né? Sempre é para melhor, para gente. melhor. Mas quebrando alguns paradigmas que eu mesmo tinha criado, né? Então, paradigmas de você se conhecer melhor, de você mudar conceitos que estão enraizados lá de trás. Eu tenho 47 anos, então coisas que estão lá da infância e tal, não sei o quê. E o que eu tenho para dizer é que eu sou adepto agora de uma frase que eu escutava muito, que era: eu não quero mais ter razão, eu quero ser feliz. Adoro essa Né? frase. Então, eu era muito do cara que queria ter a razão, do cara que queria vender as ideias e que as pessoas, poxa, olha aqui a minha ideia e tal. Hoje em dia não é mais isso. Né? Eu quero ser feliz. Seja com a minha ideia, seja com a sua ideia, com a ideia do outro. Né? Agora, é o que você falou, é uma evolução. Né? É exatamente isso. Então, eu espero que daqui a alguns meses eu olhe para o Rodrigo de hoje e veja uma evolução e assim por diante. Né? Que eu seja amanhã um Rodrigo melhor do que eu sou hoje. Né? Então essa é E eu acho que quando você começa a escutar, né? E tá aberto realmente a escutar as outras pessoas, e tudo bem, e tem dia que você não tá afim, tá tudo bem, tem dia que não tá afim. Mas sentamos aqui para conversar, né? Vamos bater papo, né? E eu acho que é isso, é você escutar o outro. Sabe uma outra, eu tô falando aqui agora, tô pensando, sabe uma outra coisa que eu sempre gostei muito de fazer e que eu descobri que para mim funciona muito isso para abrir minha mente? É viajar. Não é porque hoje eu trabalho em turismo. Hoje você juntou os dois, né? Hoje, gente, eu consegui uma coisa muito legal, juntei os dois. Mas os dois. eu sempre gostei, e assim, tá? Agora, né, óbvio, né, quando a gente fala que gostar de viajar, é maravilhoso viajar pro outro lado do mundo, mas não precisa ser pro outro lado do mundo, né? Às vezes a gente viaja ali para um outro estado, né? A gente vive num país de dimensões continentais, né? Então, a cultura que a gente tem aqui em São Paulo é totalmente da cultura que existe no Nordeste, que existe em Minas, que existe no Sul. Enfim, é totalmente diferente. Nós temos vários Brasis dentro de um mesmo país, né? mesmo país, é verdade. E quando você, acho que se abre para isso, né? Quando você vai viajar, e eu faço muito esse exercício quando eu vou viajar, né? Então, às vezes eu chego num lugar e, sei lá, eu leio o cardápio, vou pegar um exemplo besta aqui, eu leio o cardápio e eu espero, né, receber uma comida X quando eu leio daquele que eu tô lendo ali no cardápio. Cara, aí vem um negócio diferente. E aí eu olho, é isso que eu queria, mas por que não provar? Por que não estar aberto? Sabe assim, se eu estou me disponibilizando a sair da minha casa, né, da minha rotina aqui, pra ir conhecer, para um outro lugar, né? Eu vou dar um exemplo aqui que é mais longe, mas como eu tô falando, eu acho que vale para perto. Há pouco tempo eu fui para a Ásia, né? Cara, quando você chega na Ásia, o choque cultural é gigante. Porque quase nada é o que você espera que seja, né? É muito diferente. E aí você olha e fala assim, opa. Né? E gente, vamos lá, tá? Não vamos romantizar aqui a coisa, não. Tem um monte de perrengue. Tem um monte de perrengue, tá? Teve um monte de dia que eu olhei e falei assim, isso aqui não vai dar não, gente. Vamos tentar outra coisa. E tá tudo bem, mas o ponto é, né? Estar disposto, né? A conhecer outra forma de fazer a mesma coisa, sabe? E eu falo muito que eu uso muito, e aí, obviamente, tenho sorte, enfim, de trabalhar com isso também, que é algo que eu gosto muito, mas eu uso muito essas possibilidades. Eu sempre tento olhar e falar assim, o que eu posso tirar dessa experiência? Sabe assim? Que programa furado, não sei que programa Tá bom, ruim, já tô aqui mesmo. Mas eu já tô, gente, eu já vim. Como é que eu entendeu? melhoro isso? Como é que dá pra tirar alguma coisa? É um bom jeito de ver. E porque senão fica tudo muito pesado. Sabe assim, gente, é claro que, né, que de vez em quando eu olho e falo assim, o que eu tô fazendo aqui? Sabe? E acontece, agora aqui que, né, acontece até em coisa de trabalho. Às vezes você olha e fala assim, caramba. Vim no evento tal, fui na reunião tal. Não tinha que estar aqui, não tinha que estar aqui. Mas tá bom, o que eu tiro daqui, sabe? Eu acho que quando você começa a fazer esse exercício, é muito interessante. Porque você começa a olhar e falar assim, nada é só ruim, como nada é só bom, né? Que foi o que a gente tava falando lá do iniciozinho, né? Tipo, eu tava lá na faculdade, descobri que não era faculdade. Tá bom, mas eu fui achando coisas que me faziam feliz. E eu acho que
ao passar dos anos, Rodrigo, essa é uma beleza do passar dos anos, né? Da gente ficar mais experiente. Mais experiente, tem que ter uma vantagem nisso tudo, né? Com o passar dos anos, você vai exatamente olhando e falando assim, cara, o que eu vou tirar de bom disso? Ou, né? Não, se isso aqui realmente não é bom, eu não vou fazer de novo. E pronto, e eu só não vou fazer de novo. Sabe? Então, eu acho que quando você vai... E eu acredito muito que é um exercício. A primeira vez que você faz, você não consegue fazer direito, sabe? Verdade. Aí a segunda, você vai ficar mais focado no ponto ruim. A segunda, você já consegue desfocar um pouquinho do ruim e olhar um pouquinho bom. E com o passar do tempo, você vai conseguindo... É um exercício. Para mim é um exercício ainda, né? Eu ainda respiro e tal. Mas eu realmente acho que é um exercício que tem me ajudado muito, sabe? A tirar coisas boas. Coisas boas. Mas é uma visão muito legal que você está trazendo. Porque, de novo, né? Tô pegando as minhas próprias experiências, né? E eu acho que uma das magias dessas conversas é justamente a gente poder ouvir a experiência das outras pessoas e comparar com as nossas, né? E ver como é que a gente aprende, né? Essa coisa de você tirar o lado bom de toda a experiência, eu acho que é um grande aprendizado. Não é muito simples de fazer, porque... talvez o ser humano tenha um pezinho muito mais aqui na crítica, né, do que na coisa boa. Então, eu percebo muito isso comigo mesmo, com outras pessoas. Quando você pergunta uma coisa, normalmente vem primeiro o lado ruim, né? Sim. E não as coisas boas. Mas eu acho que é um negócio muito legal de você tirar uma lição e aproveitar tudo que você tem a oportunidade de viver, né? Eu acho que isso é um aprendizado muito legal. Dani, voltando um pouco para a questão, que eu acho que é um tema muito, muito importante, que você pode ajudar muita gente, como a gente ajuda as empresas a melhorar essa questão do capacitismo, essa questão da representatividade, da equidade. O que você, na sua carreira, né, você viu de coisas que você considera positivas nesse cenário? Obviamente não precisa citar nome de empresa nem nada. O que te impactar, que foram coisas que te impactaram positivamente? Eu acho que tem várias ações. Se a gente olhar para o mundo corporativo hoje, tem várias. A gente poderia aqui citar vários bons exemplos, tá? Mas eu acho que o básico, se eu tivesse que... Vamos começar pelo básico, né? Eu acho que o básico é a gente conseguir mostrar para os corpos, né, os corpos diretivos, os executivos das empresas, os conselhos, o quanto a diversidade realmente enriquece a empresa. Porque, vamos lá, né? Um conselho de acionistas, né? Ou o conselho, ou os acionistas de uma empresa, eles vão estar sempre olhando para os resultados da empresa. E essa é a regra do jogo. E, ok, essa é a regra, tá tudo bem, vamos nela, né? O mundo corporativo é assim, né? Mas a gente tem vários estudos, né, que mostram claramente que quando você tem uma equipe, né, diversa, você produz mais, né? Então, eu sempre falo assim, né? Se, por exemplo, eu tenho uma equipe, né? Sei lá, eu sou a gestora de uma equipe de design de produtos, né? E eu só contratar pessoas que gostam de cores primárias, eu só vou produzir um mesmo tipo de produto, entende? Ou, por exemplo, eu sou uma pessoa que sou mais estruturada, assim, né? A minha linha de raciocínio é sempre mais estruturada, enfim, eu gosto de cores mais neutras. Dificilmente você vai me ver com uma roupa muito colorida, né? Hoje eu estou bastante colorida, só pra colocar aqui. Tá vendo? Só pra ficar... Eu esforcei muito pra não vir de preto hoje, porque senão a gente ia fazer par, Rodrigo. Então, eu realmente não sou uma pessoa de usar muitas cores, assim, juntas. Então, se eu contratar pessoas todas que têm o mesmo perfil, exatamente como... Se eu contratar um monte de Danis, eu nunca vou produzir um produto que uma pessoa que gosta de cores vai comprar. Então, assim, não é racional. Não é racional uma empresa
não contratar pessoas diversas. Eu acho que se a gente começar por aí, já ajuda muito. Porque aí você vai no ponto sensível do acionista. A empresa dele tem que dar dinheiro, tem que dar resultado. Começando por aí, eu acho que a gente já... Aí, claro, né? Tem um outro ponto que eu acho que hoje é muito importante a gente colocar, que há muitos anos, quando a gente começou a escutar falar, né, de diversidade e tal, as pessoas começaram a tomar cuidado para não ter frases capacitistas, homofóbicas, racistas, esse tipo de coisa. Hoje, gente, vamos combinar que hoje isso já não é mais... Não é... Passou do básico, né? Não hoje, é mais aceitável, exatamente. Né? Hoje, não ter a frase é o absolutamente né, mínimo. Mas eu acho que a gente também começar a colocar dentro da cultura das empresas que a gente precisa ser antidiscriminatórios. Né? Então, assim, não importa, e eu vou aqui, né, lógico, vou usar os meus lugares de fala, né? Então, assim, a gente precisa, sim, hoje, combater ativamente a cultura do interromper uma mulher quando ela tá falando. E eu tô indo aqui no básico, gente, porque qualquer mulher vai me entender, né? Isso é muito comum, gente. É muito comum. Acontece o tempo inteiro. Né? Então, assim, como é que a gente vai contra isso? Né? E esta não deveria ser uma luta só das mulheres. Assim como né, o antirracismo não tem que ser uma luta só dos pretos. Né, a homofobia não pode ser combatida só pela comunidade LGBTQIA+. Não, é todo mundo. Isso tem que ser entendido, né, pela empresa inteira. E eu acho que se a gente começar por aí, a gente já vai conseguir dar muitos passos além do lugar onde a gente está hoje. Acho que aí está o básico. Eu acho que você deixou 2 pontos mega relevantes. Mega relevantes. Você sabe que a gente recebeu uma executiva aqui que ela trouxe um exemplo. Ela estava numa reunião com o líder dela, tal, e aí ela explicando o projeto, tal, não sei o quê, e aí quando ela terminou, a pessoa virou e falou assim, não, deixa eu explicar. É isso, né? Entendeu? Então, assim, isso não deveria ser feito com ninguém a propósito, né? Porque você tá tirando a autoridade daquela pessoa completamente. Combina melhor a reunião, né? Sei lá, faça alguma coisa para que isso não aconteça. Mas são atitudes que realmente não podem mais acontecer. A gente também fala muito dessa questão das oportunidades em cargo de liderança, da equidade salarial, né? De preparar a empresa para receber a diversidade. Né? A gente já falou sobre isso aqui também, né? De como a empresa também, todo mundo precisa estar preparado para isso, ter essa conscientização. Agora, eu acho que o ponto que não se discute é que não há mais espaço, né, para ser capacitista, não há mais espaço para ser homofóbico, não há mais espaço para ser racista. Portanto, isso que aconteceu com o Vini Júnior lá na Espanha é um negócio assim que é surreal. Não, assim, né? É inadmissível, né? Você parar para pensar que de onde, né, uma pessoa... E aí, para mim, é muito parecido com o que a gente estava falando aqui do raivoso da internet, né? Onde eu acho onde a pessoa acha que não vai ser identificada, né? Ela exatamente se sente num lugar de dizer umas coisas que são absolutamente inimagináveis de serem ditas, né? E aí, para mim, é onde está o ponto, né, de... Quando a gente está, por exemplo, num ambiente corporativo... E para mim, assim, ó, tem também um papel, por exemplo, das grandes marcas, no caso do Vini, né? Cara, o que a empresa que é patrocinadora continua fazendo ali que não tomou uma ação? O patrocinador tem que ter uma ação. Porque, assim, quando esta marca... Tá? E eu conheço pouquíssimo de esporte, então não sei nem quais são as marcas que patrocinam o Vini e o time do Vini, tá? Mas assim, o que eu me pergunto, tá? Como pessoa, o que esta marca acha, né? Que ela vai ter ligada ao branding dela, a marca dela, patrocinando este tipo de ação. Porque a marca dela tá ligada naquilo. É verdade. É verdade. As marcas precisam se posicionar. Eu concordo 100%. Eu acho que... eu também não sou profundo conhecedor de futebol.
mas o que eu tenho acompanhado do desdobrar, né, da situação é uma revolta geral, porque parece que na Espanha é comum esse tipo de comportamento há muito tempo. Então eu vi, desde a época de jogadores mais antigos, Roberto Carlos e outros, que eles sofriam esse tipo de situação, né, de preconceito. E segue sendo assim, né? Acho que tem muito a ver com essa questão do não vou me identificar, só que hoje, queridos e queridas, existem câmeras para todos os lados, todo mundo filmando. Então eu já vi um monte de vídeos da galera que estava contra aquele comportamento filmando. Então assim, a polícia vai conseguir identificar muita gente. Eu vi que esses torcedores serão banidos para sempre do estádio. É o mínimo, né, gente? Né? É o mínimo. Então, assim, eu vi a federação lá de futebol da Espanha revertendo o cartão vermelho, enfim, revendo o protocolo de racismo e tal, que é o mínimo. É o mínimo que se espera, porque isso realmente não pode acontecer. Nunca deveria ter acontecido e hoje é inadmissível acontecer. Dani, esse é um assunto que a gente poderia ficar aqui debatendo e é muito legal ter a tua visão, mas eu queria falar um pouco da Decolar. Boa. Para quem não conhece a Decolar, né? Para quem está conhecendo hoje ou para quem já conheceu e está um pouco longe da marca, enfim, o que a Decolar faz? Tá bom. A Decolar é a empresa líder em viagens da América Latina, tá? Então, basicamente, a gente está falando de um grupo, tá? Que atua na América Latina praticamente inteira, são 19 países. E a gente tem um site, né? A gente tem múltiplos canais, né? E a gente fala que a gente propicia experiências de viagens para as pessoas, né? Torna o sonho de conhecer. E aqui vamos lembrar, hein? É qualquer viagem, tá, gente? Pode ser a viagem para a cidade vizinha, pode ser a viagem para o exterior, para o outro lado do mundo, como eu falei. Como então, você falou. A gente propicia a experiência de viagem das pessoas, né? Então a gente tem um site, né? Que eu acho que é o mais conhecido de todo mundo, que é o Decolar. A gente tem, hoje a gente já tem lojas físicas, a gente tem um consultor que é um agente de viagens, a gente chama de meu agente Decolar, é um agente de viagens que te atende e monta uma viagem personalizada para você. Eu quero ir para tal lugar, aí ele monta o roteiro. Preciso do voo, preciso do hotel, preciso da atração turística, e eu acho que isso é muito legal, porque a gente tem ali à disposição só para dar alguns números aqui, né? A gente está falando de mais de 230 companhias aéreas plugadas nas nossas plataformas, mais de 1 milhão de opções de hospedagens, que aqui inclui desde hotel até a casa de aluguel de temporada, enfim. Mais de 150 acordos com bancos no mundo inteiro para poder fazer o financiamento da sua viagem, o parcelamento dela, enfim, né? Pagar no cartão de crédito, como você preferir pagar, ou, por exemplo, pagar com um boleto parcelado. Essa é uma coisa legal. Boleto parcelado, por exemplo. Eu não tenho um cartão de crédito, né? Mas, putz, não tá dando para pagar à vista. A gente parcela no boleto. Caramba. Então, eu diria, acho que a melhor forma de explicar é que a gente é uma plataforma, e aqui plataforma pode ser online, pode ser na loja física, pode ser no consultor, que propicia a viagem para as pessoas, né? Então, Ou seja, na Decolar só não viaja quem não quer, né? Gente, pronto, achamos, pronto. Olha, vim para fazer um podcast e sair daqui com um branding para a marca. Hoje, meu pessoal de marketing vai amar isso. Pode usar, tá? Mas porque vocês propiciam tudo. Exatamente. E aí tem, né? As pessoas conhecem, né? Quem conhece muito, conhece a Decolar muito pelo voo, né? E muitas vezes pelo hotel. Mas a gente tem o voo, o hotel, a casa de aluguel de temporada, o seguro. Você precisa do seguro para alguns lugares que você vai. Atração turística. Eu vou fazer um passeio. Tem o passeio lá porque também. Porque muitas vezes você vai, você não sabe o que tem lá. Tal, o ticket do parque que você quer conhecer tem lá também. Enfim, então a gente tem... Vocês viraram tipo um portal da viagem, exatamente, né? Isso, exatamente. E aí a gente vai, né, plugando tudo que tem a ver com o turismo. Eu acho que é por isso que eu gosto tanto de trabalhar com isso, né? Porque eu já gosto de viajar mesmo. E aí a gente vai plugando. Então, por exemplo, a gente tem um programa de fidelidade, né? Que chama Passaporte Decolar. São 14 milhões de membros nesse pacote, nesse programa, exatamente. E o que é muito legal, né? Então, por exemplo, quando você compra lá a sua viagem, você acumula as milhas na companhia aérea que você escolheu para viajar, mas você também acumula pontos nesse programa. E aí, com os pontos desse programa, você pode usar para trocar pelo hotel.
Entendi. Então a gente vai. A ideia é sempre propiciando ao cliente, né, que ele cada vez viaje mais. Né? Eu acho que aqui é importante, né? Acho que as pessoas têm muito essa referência de eu vou usar uma agência de viagens ou um portal de viagens quando eu vou viajar para longe. Não. Você sabe que esse era um paradigma que eu tô quebrando agora. Tem o hotel aqui na cidade a 1 hora de São Paulo. Vai na Tá Decolar, lá também. exatamente, Tá lá também. exatamente. Você vai lá, você reserva. E o que é mais legal é que quando você faz, né, com a gente lá na Decolar, você tem tudo num lugar só. Uhum. Então, se você precisar depois alterar, você faz tudo de uma vez só. Uhum. Então, acho que eu brinco que o grande serviço, né? Eu costumo dizer que o grande serviço que eu acho que a gente presta ali é exatamente essa assessoria para você conseguir, né, achar a viagem ideal para você, seja no preço, né? Porque você tem um orçamento X. Vou usar aqui o hotel, né? O exemplo do hotel. Eu tenho desde o hotel de 3 estrelas com uma diária mais econômica, né? Com valor mais econômico, até o resort 5 estrelas all inclusive com camarão, sabe assim? Então tem todas as opções, né? E eu acho que exatamente o legal é isso. Até porque se a gente parar, por exemplo, né? Uma mesma pessoa, parar pra pensar... Eu ia falar isso. Uma mesma pessoa, ela vai querer coisas diferentes em momentos diferentes, né? Às vezes eu tô indo, sei lá, trabalhar no Rio, eu preciso de um hotel pra perto... dormir, uma boa cama, um bom banho e acabou, né? É isso aí. Aí, não, quando eu tô indo de férias